Olá, alunos do curso superior de Tecnologia em Cafeicultura, turma TCA1. Nós estudaremos essa semana o histórico da cafeicultura no Brasil. Bom, no Brasil, o café anda, derruba matas e desbravava as terras. Então, na verdade, quando se fala da chegada da cafeicultura no Brasil, ela foi associada ao desmatamento de áreas, né? No entanto, se trabalhava muito mais com número de plantas do que com produção, diferente do nosso conceito de cafeicultura hoje. Aliás, totalmente diferente. A chegada das primeiras sementes, existem várias histórias, nós não sabemos se ainda são lendas, se são histórias, né? Então, existem relatos da chegada das sementes do cafeiro no Brasil. Então, disse que o sargento-mor Francisco de Melo Palheta, ele conseguiu se apropriar de algumas sementes em uma visita oficial que teve de fazer a Caiena, na Guiana Francesa, em nome do governador e capitão-general do estado do Maranhão e Grão-Pará, João da Maia da Gama. Então, alguns livros de história relatam que a chegada do café no Brasil foi através de mudas. Então, muitos deles, na verdade, que Francisco de Melo Palheta trouxe mudas já formadas para o Brasil. Bom, se ele trouxe de maneira clandestina, né, ele não conseguiria sair com essas mudas de lá por causa do volume de plantas. Então, provavelmente, ele trouxe sementes. E outra coisa, isso foi em 1727. A tecnologia de produção de mudas ela é de 1950. Então, não se falava em produção de mudas para as culturas agrícolas. Então, Francisco de Melo Palheta recebeu um montante de sementes que levou para o estado do Pará, mais especificamente Belém do Pará. Dessa maneira, a disseminação do cultivo do café no Brasil se deu pelo próprio Francisco de Melo Palheta, que no requerimento que em 1733 dirigiu ao rei, declarou ter 1000 e tantos pés de café. Na verdade, gente, hoje nós não usamos esse termo de pés mais, é planta, né? Então, pés de café não existe mais. Na verdade, são plantas de cafeeiro. Lembrando que café é o fruto e cafeeiro é a planta. O mesmo acontece com alguns dos principais moradores de Belém. Esses primeiros cafezais são descendentes de uma única espécie, a coffea arábica. E dessa maneira, em 1727, de Caiena, como nós podemos observar aqui no mapa, na Guiana Francesa, o cafeeiro, por Francisco de Melo Palheta, foi implantado em Belém do Pará. Então, quer dizer, nós estamos quase que há 300 anos da introdução do cafeeiro aqui no Brasil. Em 1732, é registrada a primeira exportação da produção cafeeira que se fez do Pará para Lisboa, na barca Santa Maria, em quantidade de 7 libras, como amostra. Já no ano de 1734, Lisboa receberia 3.000 arrobas de café paraense, consignadas à Companhia Geral do Maranhão e Grão-Pará. Como as condições climáticas não permitiam que o cafeeiro se expandisse nas terras amazônicas, como já era desejado, de Belém tem-se notícia de que as plantações se espalharam para o Maranhão, como podemos observar no mapa, Ceará e na Bahia. Plantações essas, no entanto, que não adquiriram a importância econômica que viriam a ter no sudeste do Brasil. Na verdade, gente, nós vamos entender um pouquinho qual é essa condição climática que não fez do norte do Brasil um grande produtor de café. Na verdade, ele tinha um interesse muito grande também pela borracha, a grande responsável pelo desenvolvimento, principalmente dos estados do Pará e Amazonas. Bom, em relação às condições climáticas, quando a coroa portuguesa teve interesse de trazer a planta do cafeeiro para o Brasil, foi justamente em função da decadência do ciclo do ouro que já havia acontecendo em Minas Gerais e que trazia à coroa portuguesa lucros
elevados demais e eles precisavam substituir o ouro por uma cultura que desse então tanto dinheiro quanto o ouro. A bebida café na época era chamada de ouro verde e altamente consumido pelos europeus, principalmente das classes mais favorecidas. Então, houve um interesse muito grande da coroa portuguesa em trazer o café para o Brasil. No entanto, penso eu, que a informação que eles tinham é que a planta era o cafeeiro, uma planta tropical, e que se adaptava a regiões que não tinham nem risco de geada, nem risco de neve, né? Seriam essas informações. No entanto, gente, o café arábica, ele é uma planta tropical de altitude, ou seja, ele se desenvolve melhor em altitudes mais elevadas. Então, em relação à temperatura, as regiões com temperaturas médias entre 18 e 22 graus são as mais favoráveis para o cultivo do café arábica. Lembrando que em regiões montanhosas, essas condições climáticas favorecem principalmente porque os dias são mais quentes, mas as noites são mais frias. Em relação à precipitação, regiões com precipitações anuais entre 1.200 e 1.800 milímetros, com boa distribuição das chuvas durante um ano, são consideradas aptas para o cultivo. No entanto, o café arábica exige alta umidade durante o período vegetativo e de frutificação, ou seja, entre os meses de setembro, outubro e abril e maio. Hoje nós estamos no dia 28 de maio, 28 de setembro, perdão, e nós observamos ainda que o período chuvoso não iniciou, apesar de ter ocorrido uma chuva semana passada. Durante a estação de repouso, de junho a setembro, é mais tolerante ao déficit hídrico, ou seja, o café arábica ele precisa de um período seco do ano para que ele possa induzir a floração, ou seja, essa indução da florada, ela necessita de condições climáticas favoráveis. E uma altitude ideal entre 1.000 a 1.200 metros. Por exemplo, o campus de Muzambinho, ele se encontra a 1.050 metros de altitude. Mas o coffee arábica consegue adaptar em altitudes acima de 400 metros. É o que acontece no oeste baiano, no Triângulo Mineiro, que são altitudes mais baixas do que o sul de Minas. No entanto, o cafeeiro se adapta a essas condições, no entanto, obrigatoriamente ele tem que ser irrigado. Então, do Pará, o café vai se espalhando pelas demais capitanias brasileiras. E por que ele não se adaptou às condições do Pará? Pará, gente, é clima tropical, quente e úmido o ano inteiro. Não tem estações bem definidas no ano. Chove todos os dias, praticamente o ano inteiro, com temperaturas constantes. Então, o cafeeiro no Pará, gente, ele produz muito pouco. Então, quer dizer, essa indução de gema vegetativa a gema floral, como nós iremos estudar lá em morfologia vegetal, né, do cafeeiro, nós vamos observar exatamente isso, que as condições climáticas são extremamente favoráveis ao florescimento da planta e, consequentemente, à produção. Então, lá no Pará, se hoje nós levássemos as cultivares que foram melhoradas geneticamente, como catuai, hoje araras, né, o catucaí, mundo novo, e as cultivares que nós trabalhamos aqui no sul de Minas, e nós levarmos para o Pará, ela vai ter exatamente o mesmo comportamento do que lá no século XVIII. Então, em 1750, já se tem notícia da presença do café no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, o café ele está saindo da região norte e nordeste do Brasil e entrando para o sudeste. Hoje, o oeste da Bahia, né, que pertence à região nordeste do Brasil, é a única região, né, entre o norte e o nordeste que produz café. A expansão dos cafezais foi inconstante, tanto que logo extensas plantações foram cobrindo os morros da Gávea, que circundava a Lagoa Rodrigo de Freitas, e elas passaram naturalmente para Tijuca e para Jacarepaguá. Na verdade, gente, a Floresta da Tijuca, que hoje é um parque, né, considerado um dos principais parques florestais do estado do Rio de Janeiro,
ele foi uma grande lavoura de cafeeiros. Ainda se tem alguns exemplares de cafeeiros junto à Mata da Tijuca. Estima-se que em 1806 já existiam no Rio de Janeiro e arredores da cidade cerca de 1 milhão de pés de café plantados. Então, gente, lembrando que esse termo pés de café era o termo utilizado no Brasil colônia, principalmente, né? Hoje nós falamos cafeeiros, sendo já elemento significativo na balança das exportações brasileiras, ou seja, o café, gente, alavancou o sudeste do Brasil. Por isso que se fala que a história do Brasil, ela se mistura com a história do café. Do Rio de Janeiro, a cultura expandiu-se em duas frentes. A primeira dela para São Gonçalo, no próprio estado do Rio, e daí pela Baixada até Campos e pela zona montanhosa do norte fluminense, onde grandes fazendas de café foram erguidas e o tráfico de escravos muito elevado, como nós vamos estudar futuramente. A segunda frente foi pelo Vale do Rio Paraíba do Sul até Resende, em seguida para a Mata Mineira e para o norte de São Paulo. Por quê? Porque ali a região do Vale do Paraíba, né, ela tem uma divisa muito grande, tanto com o estado de São Paulo quanto no estado de Minas, né, entrando ali na Serra da Mantiqueira. O Vale do Paraíba possui boas condições geográficas, clima adequado e regularidades das chuvas, sendo tais aspectos de fundamental importância no cultivo do café. Ou seja, o café ele encontrou ali as condições climáticas ideais para o seu progresso. A expansão dos cafezais por São Paulo teve início no município de Areias, São José do Barreiro e Bananal, bem próximas ao estado do Rio, né? E foram subindo o Rio de Janeiro. Em 1817, o cafeeiro chega a Jundiaí, no interior de São Paulo, e em seguida é levado para a região de Campinas, e que se tornaria a fonte de onde se irradiariam as lavouras do oeste de São Paulo. A interiorização das plantações de café pelos sertões paulistas foi seguindo junto com a abertura de estradas capazes de permitir o escoamento das safras. Na verdade, gente, o transporte de café era feito por mulas, né? Jundiaí tinha uma grande criação de mulas, aí por volta de 40, 50 mil animais por ano eram comercializados nessas regiões, na região de Campinas, de Jundiaí, mas principalmente o município de Jundiaí. E em 1859, o Barão de Mauá convenceu o governador imperial da importância da construção de uma estrada de ferro, ligando São Paulo ao Porto de Santos, obra de engenharia por muitos consideradas impossíveis, principalmente por causa das regiões serranas, né? Vieram engenheiros europeus para que essa grande obra fosse realizada. E assim, gente, a evolução do estado de São Paulo, ela se dá principalmente com a expansão das lavouras cafeeiras. E atravessado pela Ferrovia Paulista e pela Mogiana, essa última fundada por cafeicultores em Campinas, no ano de 1872 passou a ser denominada de Oeste Paulista. Em 1883, a Companhia Mogiana atingiu Ribeirão Preto, na época chamada de Vila do Entre Rios, intensificando a corrida por terras na região, que rapidamente transformou-se na mais importante zona produtora de café do país. Na segunda metade do século XX, a marcha do café buscou as terras igualmente férteis do norte do Paraná, na região de Londrina, Maringá, Cascavel e que vingou por pouco tempo. As geadas constantes, elas fizeram com que os cafezais migrassem para o sul de Minas Gerais, onde se concentram os principais núcleos produtores de café brasileiro. Aqui nós temos a expansão da cafeicultura no Brasil, da chegada em 1727 até a ida dos cafezais para São Paulo, Paraná e Minas Gerais. Hoje nós temos o sul de
Muito obrigada pela atenção de vocês.